8, nós começamos a edição de hoje do Jornal da Manhã, segunda edição, falando sobre essa pesquisa inédita encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto à Decode Pulse nos meios digitais, que aponta que houve um aumento, atenção ao número, de 431% nos relatos de terceiros na internet sobre brigas de casais. Para entender melhor esses dados, a gente conversa agora com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Samira, bom dia. Obrigada pelo seu tempo conosco aqui na Jovem Pan. Obrigada pelo convite. Samira, como foi possível a pesquisa chegar até essa conclusão por meios digitais e de relatos de terceiros? O aumento é muito absurdo, 431%. Ele coincide com o período da quarentena? Sim, infelizmente. A gente já tinha uma desconfiança, existia uma aposta de que poderia crescer a violência doméstica no Brasil nesse período de quarentena, porque isso foi verificado na Itália, na Espanha, na França, na China. E aí nós fizemos então 2 levantamentos, um levantamento com registros oficiais para 6 unidades da federação, para tentar entender como é que estava o comportamento nesses primeiros dias em relação aos registros de violência doméstica, e de outro esse levantamento com a Decode nas redes sociais. E aí a gente analisou mais de 50 mil menções à violência doméstica no Twitter, e a partir dessas 50 mil menções a gente afunilou, fez um filtro para olhar especificamente para aqueles casos em que existia um relato de uma violência acontecendo, que não era necessariamente divulgando uma notícia de que uma mulher tinha sido vítima de violência, mas que era algo concreto que estava acontecendo naquele momento. E aí, infelizmente, a gente percebeu que entre fevereiro e abril houve esse crescimento de 431%, que chama ainda mais atenção na medida em que a gente ainda não tem o mês de abril fechado, e que março é um mês que naturalmente a gente fala mais sobre o assunto por ter o 8 de março ser o mês da mulher. Então é um mês que o Brasil todo está debatendo muito, o mundo inteiro está debatendo muito essa questão da violência de gênero. Então é um relato que preocupa, mas ao mesmo tempo mostra que as pessoas estão mais atentas a esse desafio e que essas redes de solidariedade, os vizinhos, podem ser, sim, uma ajuda importante no enfrentamento à violência doméstica. Então, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher, sim. Pois Samira, esse ditado ganhou nova forma, né? Brown? Pois é, Samira, e é claro que o problema é muito grave em si, e possivelmente houve esse aumento, mas vocês trabalham com a possibilidade de que isso também tenha relação com questões políticas? Afinal de contas, tem muita gente criticando o isolamento social, tem muita gente se colocando contra as medidas que foram adotadas pelos prefeitos e governadores de isolamento, e como o estudo é baseado em relatos feitos pela internet, há a possibilidade de que pessoas contra a quarentena tenham também influenciado e usado essa possibilidade da violência doméstica como uma maneira de também pressionar as autoridades para encerrar logo a quarentena. Isso é possível, é factível ou não? No caso dos relatos que a gente coletou, lembrando, a gente partiu de um filtro, né, de um universo de 52 mil menções e conseguiu reduzir isso a 5 mil casos de fato que estavam ocorrendo. Então a gente conseguiu retirar, eu diria, essa sujeira que poderiam ser bots, robôs e afins que estivessem bagunçando esse cenário. Claro que sempre vai existir a possibilidade de qualquer ator instrumentalizar essas lutas e essas pautas a seu serviço e a seu interesse. Mas a gente tem que lembrar que no caso da violência doméstica, a gente já vem de um crescimento tem 3 anos no Brasil. Então, se a gente está vivendo isso agora nesse período de isolamento social, na verdade é fruto desse processo que já vem de anos. Infelizmente, isso vem crescendo. Violência sexual, agressões em decorrência de violência doméstica e os feminicídios estão crescendo desde 2016, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, o que a gente tem com esse período de isolamento social é que mulheres que já viviam em situação de violência doméstica, muitas vezes ficam mais vulneráveis porque estão isoladas com os agressores, né, confinadas com o agressor. Existe um maior consumo de álcool nesse período, até a OMS pediu aos governos que recomendem a redução na ingestão de bebida alcoólica. A gente sabe que quando as pessoas estão alcoolizadas, as capacidades cognitivas diminuem, não é à toa que a gente recomenda, por exemplo, que não dirija quando você está alcoolizado.
Então, quando você está alcoolizado, você está em meio a uma discussão, também aumentam as probabilidades de uma resposta violenta. Então, acho que é importante demarcar que hoje o que a gente tem em resposta à pandemia da Covid-19 é o isolamento social como o principal mecanismo que todos os países no mundo estão adotando, importantíssimo para a gente se preservar da pandemia. O desafio é entender que isso pode sim ter consequência na vida de mulheres que já viviam em situações de violência doméstica e que a gente precisa ser capaz de acolher essas mulheres mesmo diante de um momento atípico como o que a gente vive. Pois é, fica aqui o questionamento, a dúvida, né? Como denunciar e pedir ajuda nesse momento delicado, como você mesmo adiantou aí, muitas vezes a mulher vítima está ali confinada junto com o agressor e fica com medo, né, de uma resposta ainda mais agressiva do agressor, tentando pedir ajuda em meio à situação. Tem alguns dados aqui da pesquisa que eu acho que podem nos ajudar. 25% dos relatos foram feitos às sextas-feiras, 53% publicado de noite ou de madrugada e 67% desses relatos de mulheres. Aí a gente falava no comecinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui, sobre a participação de terceiros. É válido, então, para a mulher, quem sabe, estando vítima da situação, conseguindo falar com uma amiga, uma familiar, alguma conhecida, pedir esse socorro através de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa que não ela mesma diretamente? Certamente, tanto que nesse período crescem os acionamentos do 190, né, que é o atendimento da polícia militar, que não necessariamente vai ser feito pela própria vítima, mas pode ser um vizinho, uma colega que fique sabendo. E a gente tem hoje algumas iniciativas que são lideradas pela sociedade civil que justamente tentam dar respostas a isso. Então a gente tem, por exemplo, as promotoras legais populares, a PLP, as PLP, que são mulheres que funcionam como elos nas periferias para conseguir conversar com essas mulheres que vivem em situação de violência doméstica e podem ligar. A gente tem o mapa do acolhimento, que presta orientação sociojurídica e psicológica para essas mulheres que vivem em situação de violência doméstica. A gente tem as Justiceiras, que é uma iniciativa liderada pelo Instituto de Justiça de Saia, da promotora Gabriela Mansur, que também presta orientação para essas mulheres, e essas pessoas elas podem pedir ajuda, elas podem de algum modo servir como um veículo, um canal de comunicação dessa mulher que está confinada com as autoridades policiais. Agora, a gente ainda tem um enorme desafio, que são aquelas mulheres que estão excluídas do universo digital, né? Assim, esse Brasil, ele é muito diverso. A gente está falando aqui, essa nossa discussão envolve, de algum modo, pessoas que têm acesso à internet, que são alfabetizadas. Então, a gente sabe também que tem uma parcela das mulheres que não estão incluídas nesse universo digital e que agora é extremamente desafiador conseguir acolhê-las numa situação como a que a gente está vivendo. Ô Samira, e há uma preocupação especial com as famílias que têm crianças, né? Sempre que há filhos envolvidos nesse tipo de relato de violência doméstica, a situação é ainda mais preocupante. Nesse caso, quando há alguma criança, é possível acionar também o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar se envolve nesse tipo de debate, nesse tipo de discussão? Toma alguma medida em relação a isso? Toma, e aí eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque ela traz à tona uma outra realidade muito perversa dos dados que a gente coleta no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 53% das vítimas de violência sexual no Brasil têm no máximo 13 anos. São crianças e adolescentes que, em geral, sofrem violência dentro de casa, porque os autores são padrastos, são primos, vizinhos, enfim, são alguém desse ciclo de relação da criança. Então a gente tem esse problema da violência doméstica, que eventualmente atinge a mãe e possivelmente também a criança, e a gente tem o problema da violência sexual. Então sim, Conselho Tutelar e todos os outros equipamentos públicos continuam trabalhando sem parar para garantir o atendimento desses casos, e alguns governos europeus encontraram uma solução para lidar com os casos de maior emergência, que eu acho que no Brasil a gente precisa começar a pensar sobre a possibilidade, que foi uma parceria com a rede hoteleira para garantir que mulheres e crianças que estivessem numa situação, né, de muita exposição à violência pudessem ser levadas para quartos de hotéis que funcionam como casas de passagem, como casa-abrigo.
A gente sabe que no Brasil um dos grandes desafios de acolhimento dessas pessoas que vivem em situações de alto risco é justamente a falta de vagas nas casas-abrigos e casas de passagem, e me parece que isso funciona, é um ganha-ganha. Né? Então, assim, a rede hoteleira que está com capacidade ociosa, as pessoas não estão viajando, então tem uma perda de receita significativa, poderiam locar, né, com um valor reduzido esses quartos pro Estado, e o Estado garantir o acolhimento dessas mulheres que estão muito expostas, essas mulheres e crianças que estão muito expostas à violência e que, enfim, não tem para onde ser levadas numa situação de emergência. Samira, para encerrar, as delegacias delegacias de mulheres, estão funcionando normalmente, preparadas, prontas para atender esses casos, orientar direitinho as vítimas de agressão doméstica? Sim, no Brasil todas as delegacias continuam funcionando. Na maior parte dos lugares que já tem a quarentena imposta, elas funcionam num esquema um pouco diferente. Elas só fazem apenas o atendimento dos casos de flagrante, mas também todos os casos de violência doméstica e sexual. É importante que elas continuem atendendo e garantindo, né, esse acolhimento para essas mulheres em situação de violência. Mas agora, mais do que nunca, dada essa dificuldade das mulheres se deslocarem e pedirem ajuda, de se deslocarem até uma delegacia, a gente precisa conseguir pensar um pouco fora da caixinha e encontrar outras formas de acessar essa mulher de forma mais ágil, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo está implementando algumas iniciativas, os Ministérios Públicos idem, a gente tem campanhas sendo feitas em condomínios, então a gente precisa pensar em outras formas de conseguir acessar essas mulheres, mas as delegacias e a Polícia Militar continuam operando normalmente no atendimento a essas mulheres. A gente conversou agora com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Samira veio trazer para a gente o dado preocupante de uma pesquisa que mostra aumento de 431% nos relatos de casos de agressões contra mulheres dentro de casa, brigas de casais. Samira, obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho, boa sorte aí nos próximos dias e a gente volta a se falar numa próxima, quem sabe. Valeu. Obrigada.